E agora eu gostaria de destacar para vocês o envolvimento do ATP nesse transporte ativo exemplificado pela bomba de cálcio. A gente falou que a bomba de cálcio, a proteína integral da membrana do retículo sarcoplasmático, ela existe em duas conformações, uma voltada para o citosol, outra voltada para o interior do retículo sarcoplasmático. Quando ela está voltada para o citosol, ou seja, o sítio acessível pelo citosol é um sítio de alta afinidade. Quando ela está voltada para o retículo sarcoplasmático, ou seja, quando o sítio está acessível, o sítio para ligação do cálcio está acessível pelo lado do retículo, o sarcoplasmático é um sítio de baixa afinidade. A gente já discutiu isso. Agora eu quero mostrar para vocês onde é que o ATP entra na história. Então eu vou dar uma série de passos para explicitar o envolvimento do ATP. E depois a gente vai discutir como essas coisas se interrelacionam para tornar o transporte do cálcio, do citosol para o retículo, uma coisa possível, uma coisa espontânea, certo? Então, vamos lembrar, a proteína integral da membrana do retículo sarcoplasmático. Essa proteína é o que a gente está chamando de a bomba de cálcio. Nossa, Ca2+. Aqui a gente vai representar aqui essa proteína, aqui. Aqui a bicamada lipídica do retículo sarcoplasmático e inserida aqui na bicamada a nossa bomba de cálcio, explicitando aqui, esse aqui é o citosol e do outro lado é o retículo sarcoplasmático. Então essa é a proteína que a gente chama de bomba de cálcio. Qual é a reação que ela torna possível? Então eu vou mostrar para você de novo. Eu acho que há uns 4 ou 5 vídeos eu explicitei, eu vou relembrar de novo. Qual é a reação que essa proteína integral de membrana catalisa? Na verdade, essa proteína integral de membrana é uma enzima especial. Nesse caso, a reação em si só é possível na presença dessa enzima. A reação é cálcio 2+ no citosol mais ATP no citosol, dando cálcio 2+ no retículo sarcoplasmático mais ADP mais PI. ADP e PI, esses dois também no citosol. Então a primeira coisa que eu gostaria de destacar para vocês é o seguinte: no transporte catalisado pela bomba de cálcio, a única espécie transportada, ou quando a gente fala de cálcio e ATP, o cálcio é que é a espécie transportada. O ATP, ele está no citosol e ele sofre uma reação química, se transforma em ADP e PI, que continua no citosol. Então o fenômeno de transporte em si é apenas a ida do cálcio do citossol para o retículo sarcoplasmático. Depois vocês dão uma olhadinha, por favor, aí, dá uma busca na internet, se é um cálcio que se transporta, que é transportado por cada ATP quebrado, ou se são 2 cálcios que são transportados do citossol para o retículo por cada ATP quebrado em ADP e PI. Dá uma conferida para a gente acertar a estequiometria dessa reação. No momento eu gostaria de destacar isso. Sempre lembra disso, gente. O cálcio é a partícula transportada. O ATP, ele é do citossol, ele vira ADP e PI e continua no citossol. Beleza? Então, ó, do mesmo jeito que eu falo de um sítio de ligação para o cálcio, nessa nossa proteína integral de membrana, eu tenho que supor também um sítio para ligação do ATP. Uma região onde reagentes e produtos se ligam. Ok? Então, a bomba de cálcio, ela tem um sítio para ligação do cálcio, que é um dos seus substratos. É o substrato que não vai sofrer reação química, ele vai sofrer apenas uma mudança de compartimento. E a bomba de cálcio, essa proteína integral da membrana do retículo, ela tem um outro sítio, que é para ligação de um outro substrato, que é o ATP. E esse outro substrato, sim, sofre uma reação química via ADP e PI. Então o sítio para ligação do ATP está aqui no citossol. Então eu não falo de um sítio acessível do lado do citossol e depois pelo retículo para o ATP, não. O sítio para ligação do ATP, ele está sempre no citossol. Certo? Quando eu falo de mudança de acessibilidade do sítio, é só para a espécie transportada, nesse caso, os íons cálcio, o íon cálcio. Ok? Então, destacamos aqui esses pequenos detalhes e mostramos a reação, repetimos a reação, acho que eu já tinha mostrado antes para vocês. Se eu quiser, eu vou escrever aqui a enzima que catalisa isso, é a bomba de cálcio. Ela que torna essa reação aqui uma reação possível. Certo? Agora, presta atenção, gente. Muitíssimo importante. Se você olha para essa reação aqui, você vê a quebra do ATP. E toda enzima que quebra ATP, a gente se refere a esse tipo de proteína, esse tipo de enzima, como uma ATPase. É a nomenclatura mais tradicional que diz enzima ligada ao substrato, recebe o nome do substrato mais esse sufixo ase. Então ela quebra ATP, então é uma ATPase. Certo? Então a bomba de cálcio, a membrana integrada, a proteína integrada da membrana integrada, é uma ATPase. Só que ela é uma ATPase cálcio dependente. Ela só é capaz de realizar a reação completa de quebra do ATP se existe cálcio disponível. Então a bomba de cálcio é uma ATPase
cálcio dependente, dependente de cálcio. Ela precisa dessa ligação do cálcio à sua estrutura para que ela seja uma ATPase verdadeira, ela consiga quebrar o ATP em ADP e PI. Beleza? Então, a bomba de cálcio é uma ATPase cálcio dependente. Né? E o que acontece de fato se a gente tenta esmiuçar ou mostrar essa reação aqui em mais etapas? O que a gente vê? E isso é só um primeiro passo, depois a gente ainda vai mostrar em mais etapas dessa reação. Mas eu agora gostaria de destacar um aspecto fundamental da ATPase cálcio dependente, essa bomba de cálcio. Olha o que acontece, gente. E agora eu vou representar o cálcio no citossol. E a primeira reação que eu vou explicar, que eu vou mostrar aqui, é a ligação do cálcio à bomba de cálcio. Então é como se, vou escrever aqui agora bomba de cálcio, ou seja, essa proteína integral de membrana, bomba de cálcio. Ela entra na reação, o cálcio no citossol se liga à bomba. Eu vou representar assim, ó. Vou usar preto, apesar de aqui estar em azul, mas é só porque estou representando essa ligação aqui. Então aqui, o cálcio 2+, evidentemente tudo isso é um esquema absurdo, né? Totalmente fora de escala, bomba de cálcio. Então a primeira etapa seria a ligação do cálcio no citossol à bomba de cálcio. Para que essa ligação aconteça, como a gente falou da outra vez, duas coisas têm que existir, têm que estar presentes. A situação envolve dois fatos. O sítio do cálcio está acessível para o citossol e é um sítio de alta afinidade. Então o cálcio se liga à bomba de cálcio. Beleza, primeiro ponto. Aí, nessa etapa, você é a bomba de cálcio, a bomba de cálcio já puxou o cálcio do citossol. Primeira etapa. O cálcio que estava livre no citossol grudou na proteína integral de membrana. Segunda etapa, essa ligação da bomba de cálcio torna possível que o ATP seja transformado em ADP. Então é a ligação do cálcio à bomba de cálcio que ativa a capacidade dessa proteína integral de membrana quebrar o ATP. De onde vem esse ATP? Do citossol. Okay? E para onde vai o ADP? Para o citossol. Tranquilo. Agora, o que acontece com o fosfato? Você quebra a ATP, adenosina trifosfato, e transforma em adenosina trifosfato. E esse fosfato terminal que a proteína arrancou do ATP? Ela ligou nela mesma. Então agora, eu vou representar assim, ó. Bomba de cálcio ligada ao cálcio, só que agora existe um grupamento fosfato ligado covalentemente nessa proteína. Então a proteína se autofosforilou, ela se auto-adicionou um grupamento fosfato. Então isso é uma modificação covalente. Então primeiro foi a ligação do cálcio, que mudou levemente a estrutura da bomba de cálcio e fez com que ela adquirisse a capacidade de quebrar o ATP. Ela quebrou o ATP, liberou o ADP e ela se adicionou um grupamento fosfato. O grupamento fosfato que estava no ATP pulou para ela. Ela mesma transferiu do ATP para ela. Ela se autofosforilou. Essa é uma modificação covalente. E isso muda de novo a estrutura da proteína integral de membrana da bomba de cálcio. Agora, como é que eu vou representar isso aqui? Vou representar assim, ó. P. Só que aqui, pessoal, uma coisa fundamental. Aqui, o cálcio se desliga da proteína, ou seja, a adição do grupamento fosfato ligado covalentemente à própria proteína faz com que a afinidade do cálcio, da enzima, pelo cálcio diminua. E o cálcio se desliga. Agora vocês já devem desconfiar de uma coisa, pessoal. Essa fosforilação, essa autofosforilação, realmente diminui a afinidade da enzima pelo cálcio. Mas antes disso, a autofosforilação, a adição do grupamento fosfato ligado covalentemente à enzima, troca a acessibilidade da estrutura, ou troca a acessibilidade do sítio de cálcio. O cálcio agora só pode ir para o retículo sarcoplasmático. A autofosforilação provoca aquela mudança. Sítio acessível pelo citossol, autofosforilou, sítio acessível pelo retículo sarcoplasmático. E agora é um sítio de baixa afinidade. Então eu vou colocar um super asterisco aqui, ó, para vocês lembrarem. O cálcio, ele desliga e vai para o retículo. Por que ele desliga? Porque agora o sítio é um sítio de baixa afinidade. É como se ele repelisse o cálcio. A estrutura do sítio de ligação mudou. E agora não é mais aquela região complementar em cargas e em formas ao íon cálcio. Ou seja, se transformou em uma região de baixa afinidade que não atrai o cálcio, pelo contrário, repele. E aí o cálcio vai livre para onde? Para o retículo. Porque antes dessa mudança de afinidade, nesse caminho que a autofosforilação provocou de mudanças estruturais da enzima, a primeira mudança estrutural foi a mudança de acessibilidade. E a segunda foi a diminuição da afinidade. Aí o cálcio se desgruda e vai livre para o retículo sarcoplasmático. Certo? E qual é a última etapa? Depois do cálcio, aqui tem a bomba de cálcio, agora sem cálcio, mas ainda com fosfato. E a última etapa é a bomba de cálcio, perde o fosfato, então é aqui como se entra água, né, só para representar a reação de hidrólise, e a bomba de cálcio, do mesmo jeito que ela se auto-adicionou
um grupamento fosfato. Então, nesse aspecto, a gente pode chamar ela de uma autoquinase, né? Quinase a gente usa, é um outro nome de enzima, né? Que a gente usa para se referir às enzimas que pegam o fosfato terminal do ATP e jogam em outra coisa. Glucoquinase. Aí, então, tem uma série de exemplos. Nesse caso, como ela pega o fosfato terminal do ATP e joga nela mesma, ela é uma quinase, porque pega o fosfato terminal do ATP. Mas ela é uma autoquinase, porque ela adiciona o fosfato em si própria. Beleza? Então, do mesmo jeito que ela adquiriu essa atividade de autoquinase quando o cálcio se grudou nela, ela adquire uma capacidade de autofosfatase. Atividade de autofosfatase, a gente se refere às enzimas que retiram o grupamento fosfato. Então, tira o grupamento fosfato que está grudado em alguma coisa e fala, isso é uma fosfatase, ela quebra, libera o PI livre. Nesse caso, como o PI estava grudado nela, a enzima, e foi ela que tirou dela mesma, a gente chama de uma autofosfatase. Então, o desligamento do cálcio provoca uma atividade de autofosfatase na bomba de cálcio. E ela retira e hidrolisa o grupamento fosfato e volta a ser a bomba de cálcio do mesmo jeito que começou aqui. Certo? No início eu tinha um cálcio no citossol, no final eu tenho um cálcio no retículo sarcoplasmático. No início eu tinha ATP no citossol, depois eu tinha ADP no citossol, finalmente eu tinha PI no citossol. Então a reação de fato que a bomba catalisou foi essa que eu esquematizei aqui logo no início. Cálcio no citossol pula para o retículo, ATP no citossol vira ADP e PI no citossol. Então essa reação é essa aqui, né, esse conjunto de reações é essa reação em detalhes. Aqui, nessa parte de baixo, eu mostrei o envolvimento do ATP. Aqui eu mostrei o envolvimento da própria enzima de uma maneira muito íntima, porque ela sofre um ciclo de modificação covalente, isso é muito comum em várias enzimas. Nesse caso, é um passo indispensável para que o transporte de cálcio consiga acontecer. O envolvimento da enzima. Esse aqui é um dos exemplos que a gente às vezes sempre ouve falar, não, a enzima só acelera uma reação. A enzima só acelera, beleza, para alguns casos isso é verdade, ela só acelera. Apesar disso ser uma capacidade gigantescamente importante para os sistemas biológicos, né? Acelerar uma reação é crucial, fundamental para você selecionar as reações. Nesse caso, se você não tiver enzima, não tem nenhuma possibilidade do cálcio sair do citossol e para o retículo com quebra de ATP. Sem enzima, essa reação aqui nunca. Não tem jeito. Não é que ela é só mais lenta, não, ela é completamente impossível. Certo? E a gente vê aqui como a bomba de cálcio se envolve nesse fenômeno de transporte. Certo? Então isso foi a primeira vez que eu esquematizei em mais detalhes o transporte de cálcio e a quebra do ATP. Eu vou fazer isso de novo, com mais detalhes, utilizando uma outra estratégia, ressaltando outros aspectos. E também o fator energético dessa história toda. Mas vamos lá. Bem, vamos esquematizar agora passo a passo o fenômeno de transporte ativo catalisado pela bomba de cálcio, para essa proteína integrada da membrana do retículo sarcoplasmático. Eu vou repetir de novo, agora fazendo algumas divisões, tentando fazer um equivalente entre o que a gente escreve e fazer um esquema da situação, da reação e da estrutura da própria proteína integrada de membrana. Beleza? Então vamos lá. A gente vai começar com a seguinte situação. Bem, nós vamos partir da seguinte situação. Cálcio no citossol e um ATP no citossol. A gente vai partir desse ponto e aí vamos especular sobre alguns passos que na verdade são premissas ou postulados do funcionamento da bomba de cálcio. E a gente vai ver como esses postulados, essas premissas, esse modelo de funcionamento vai fazer com que no final aqui embaixo, em vez de cálcio no citossol, exista cálcio dentro do retículo sarcoplasmático. E em vez de ATP no citossol, exista ADP e PI no citossol. Lembra que a espécie transportada é só o cálcio. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro ponto. Pronto. A gente vai partir da proteína integrada da membrana do retículo sarcoplasmático, a bomba de cálcio, como sítio acessível pelo lado do citossol, ou seja, ele está exposto para o citossol, e é um sítio de alta afinidade. Como é que a gente vai representar isso nesse ladinho aqui? Vamos representar isso aqui. Pronto. Estou representando essa situação dessa maneira. Então, o citossol é aqui, o retículo sarcoplasmático é desse lado. A proteína, ela está com um sítio acessível pelo citossol, vou representar por essas portinhas abertas, e é um sítio de alta afinidade. Eu vou desenhar um sítio de alta afinidade como um sítio redondinho, ok? Já que o cálcio é uma esfera. Dá para dar a ideia do sítio de alta afinidade. Então essa é a situação 1. Aqui. Tudo bem. Então agora vamos para a situação 2. O que acontece no segundo momento? O cálcio se liga. O cálcio, que está no citossol, se liga no sítio. É um sítio de alta afinidade, por isso ele é capaz de se associar ao cálcio, mesmo o cálcio estando no citossol em baixa concentração e estando num ambiente de potencial elétrico menor. Apesar disso, como é um sítio de alta afinidade, ele se liga ao cálcio. O cálcio se liga ao sítio. Vamos desenhar ali. Aqui está esquematizado o cálcio veio do citossol e se ligou no sítio de alta afinidade. Beleza? Agora,
Terceiro ponto, terceiro. Pronto. A ligação do cálcio muda a estrutura da proteína. A ligação do cálcio altera a forma da proteína, consequentemente altera suas propriedades. Uma nova propriedade resultante dessa nova forma, induzida pela ligação do cálcio, é a capacidade de se autofosforilar. Então, a bomba de cálcio, ligada ao cálcio, ela agora é uma quinase. Ela pega o fosfato terminal da ATP e adiciona em si mesma, ou seja, se autofosforila. É uma consequência da associação do cálcio na estrutura, na proteína, na bomba de cálcio, beleza? Então aqui, na próxima etapa, o que aconteceria? Fica um grupamento fosfato. Eu estou representando, por isso aqui, um fosfato que está ligado covalentemente em um dos resíduos aspartato da estrutura da bomba de cálcio. Então isso aqui foi uma modificação covalente resultante de uma modificação alostérica. Então o cálcio se associa na bomba, muda a estrutura. Consequência dessa nova estrutura, uma nova atividade, se autofosforilar. E aí a proteína se modifica covalentemente. Então esse fosfato agora está ligado na bomba de cálcio. Entrou um ATP, saiu um ADP. De onde é que estava esse ATP, citosol? Onde é que está esse ADP, citosol? Eles não mudam de compartimento. Beleza? A parte fosforilada, evidentemente, é a parte acessível pelo lado citossólico. Certo? Ótimo. E agora a gente vai para a próxima etapa. Qual é a consequência dessa adição de fosfato na estrutura da proteína? Vamos para a próxima etapa. Fosforilação. Dois pesos nessa. Então, consequência da autofosforilação da proteína é uma modificação covalente. A gente deve esperar uma mudança estrutural como resultado da adição desse grupamento fosfato. Essas novas estruturas resultantes da adição do grupamento fosfato covalentemente, elas devem ter novas propriedades. Quais são essas novas propriedades? Primeira nova propriedade que surge: o sítio passa a ser acessível agora pelo lado do retículo sarcoplasmático. Então agora é aquele momento onde a proteína que está acessível por um lado sofre uma mudança estrutural que fecha a acessibilidade do sítio para um compartimento, nesse caso fecha para o citosol, e abre para outro compartimento, nesse caso para o retículo sarcoplasmático. Essa é a primeira mudança estrutural. Segunda mudança estrutural: o que era um sítio de alta afinidade passa agora a ser um sítio de baixa afinidade. Ok? Como é que a gente esquematiza isso aqui? Então, consequência da autofosforilação. Primeiro, o sítio passa a ser acessível agora pelo citossol, pelo retículo sarcoplasmático. Está aqui. Agora, aqui é o retículo, lembra? A parte de baixo é retículo sarcoplasmático. Vamos colocar só para citossol. Não, vamos colocar mais. Vocês sabem, a parte de cima aqui é retículo, a parte de baixo a parte de cima é citossol, a parte de baixo é retículo. Presta atenção, aqui eu estou representando esse ATP, pode parecer que ele está no retículo, mas não está, é citossol, é só por causa do jeito de representar. Citossol. Então essa parte de cima é citossol, a parte de baixo é retículo. Então agora eu estou representando aqui o sítio acessível pelo retículo. Aqui embaixo é o retículo. Vê, a parte fosforilada está no citossol. O sítio acessível deixou de estar acessível pelo citossol. Ou seja, fechou aqui. Eu estou representando a acessibilidade proibida pelo citossol como essa parte fechada. Essa parte laranja é só para destacar que o que é citossólico, a parte da proteína voltada para o citossol, nunca deixa de ser voltada para o citossol. E a parte voltada para o retículo sarcoplasmático nunca deixa de ser voltada para o retículo sarcoplasmático. Só para ressaltar de novo para vocês que todos os seus transportes não se dão por flip-flop proteico. Isso não existe. É importante destacar isso porque em muitas animações, muitos esquemas de livro, você encontra o flip-flop proteico. Não. É só uma mudança desse estilo. Fechou de um lado, abriu do outro. Beleza? Agora outra coisa, eu representei aqui um sítio de baixa afinidade voltado para o retículo. Como é que eu representei? Eu representei ele triangular, ou seja, o alta afinidade é circular para dar a ideia de complementar ao cálcio e o baixa afinidade estou representando como triangular, para dar a ideia de baixa afinidade ao cálcio. Então o cálcio aqui, ele não tem mais uma afinidade ou uma probabilidade de permanecer ligado da mesma maneira que tinha um sítio de alta afinidade. Certo? Então o que deve acontecer na próxima etapa? O cálcio vai se desligar do sítio. Então, na próxima etapa, como consequência da fosforilação, como consequência da baixa afinidade do sítio pelo cálcio, o cálcio desgruda. Mas agora presta muita atenção. Já que o sítio agora está acessível pelo lado do retículo sarcoplasmático, o único caminho para esse cálcio, ao se dissociar do sítio, é ir para o retículo. Então, esse cálcio aqui é um cálcio livre no retículo sarcoplasmático. Então, observa. O cálcio que se ligou ao sítio de alta afinidade veio do citossol. O cálcio que se desligou, porque o sítio perdeu a afinidade, se desligou e foi para o retículo sarcoplasmático. Beleza? Então, vamos apagar aqui rapidamente. Certo? Então, eu representei a saída do cálcio do sítio de baixa afinidade, foi para o retículo sarcoplasmático, etapa 5.
Ok. Sexto. Como é que a gente representa isso aqui? Do mesmo jeito que a ligação do cálcio provocou uma atividade de autoquinase, o desligamento do cálcio muda de novo a estrutura da proteína. E agora ela readquire ou adquire uma atividade de autofosfatase, que é o contrário da autoquinase. Agora a proteína vem aqui nesse grupamento fosfato que estava ligado covalentemente nela, foi ela mesmo que se adicionou. Ela vai lá e corta a ligação covalente. Então ela catalisa a entrada de água aqui e a hidrólise dessa ligação covalente. Então agora a proteína vai se desligar covalentemente, vai romper a ligação covalente que ela tinha estabelecido com o fosfato. Essa atividade de autofosfatase é resultado de uma nova estrutura da proteína, que é consequência do desligamento do cálcio. Certo? Então a gente representa aqui. Prontinho. A saída do cálcio foi para o retículo sarcoplasmático, a proteína adquire uma nova estrutura resultante do desligamento do cálcio e ela adiciona uma molécula de água que catalisa o ataque da molécula de água nessa ligação, e o que era fosfato ligado covalentemente à proteína, agora é fosfato livre no citosol. Ok? Então observa, nesse ponto, o ATP foi hidrolisado em ADP e PI. Nesse ponto, o cálcio que estava no citosol já está no retículo sarcoplasmático. Então formalmente, nessa etapa aqui, o ciclo de transporte de cálcio usando o ATP está completo. O cálcio que era do citosol, agora é livre no retículo. O que era ATP no citosol, agora é ADP e PI no citosol. Certo? Só que ainda falta a gente completar a reação para que a bomba de cálcio de fato seja uma enzima. O que está faltando? Vocês vão ver agora. 7. Como resultado da desfosforilação, ou seja, da retirada do grupamento fosfato, ocorrem dois eventos nessa ordem. Primeiro, o sítio volta a ser acessível pelo citosol. E 2, segundo, o sítio volta a ter alta afinidade. Então, como é que a gente representa isso aqui no esqueminha? Como é que eu represento aqui? Um sítio acessível de novo pelo citosol. Então ele é um sítio aberto para o citosol. Estou marcando aqui a região. E volta a ser um sítio de alta afinidade. Eu desenhei ele circular, ou seja, volta a ser um sítio de alta afinidade. Essa mudança conformacional, essas duas mudanças conformacionais, a acessibilidade do sítio voltando a ser para o citosol e voltando a ser um sítio de alta afinidade, é resultado da proteína não ter mais o seu grupamento fosfato ligado nela. Então o grupamento fosfato ligado covalentemente levava a proteína para essa estrutura, com essas propriedades. O desligamento do grupamento fosfato, ou seja, a quebra da ligação covalente que o fosfato mantinha com a proteína, essa nova mudança covalente faz com que agora a proteína tenha uma nova estrutura, a forma desfosforilada, que é um sítio acessível pelo citosol e um sítio de alta afinidade. Agora, e só agora, a gente pode dizer que o ciclo se completou. Porque eu tinha um cálcio no citosol, agora eu tenho cálcio no retículo sarcoplasmático. Eu tinha ATP no citosol, agora eu tenho ADP e PI no citosol. E fundamental, no início de tudo, eu tinha a proteína integral da membrana do retículo sarcoplasmático, a nossa bomba de cálcio, com um sítio acessível pelo citosol e um sítio de alta afinidade. E no final, eu tenho a proteína no mesmo estado que ela começou, sítio acessível pelo citosol e um sítio de alta afinidade. E aí a gente caracteriza de fato a proteína integral da membrana, a bomba de cálcio, como uma enzima, um catalisador, que nesse caso viabilizou, muito mais que acelerou, nesse caso ela, sem ela não existe. Ela viabilizou o processo, ela transformou, mas ela em si se recompôs no final. Ela voltou a ser o que ela era antes da transformação. E ela está pronta para mais um ciclo de transformação. Então, essas etapas aqui, todas essas etapas, tentam esquematizar como a bomba de cálcio ela consegue transformar ATP em ADP e PI, e nessa transformação viabiliza o transporte do cálcio de uma região onde ele está confortável, que é o citosol, para uma região onde ele está desconfortável. Ou, falando do jeito termodinâmico,
como a bomba de cálcio consegue transformar ATP em ADP e PI e dessa maneira transportar o cálcio contra o seu gradiente eletroquímico. Se você calcula o ΔG do transporte de cálcio nessas situações de concentração e diferença potencial elétrica, vai estar no ΔG positivo, né? Tudo isso a gente já falou no vídeo passado. Então, essa tentativa que eu fiz aqui com vocês foi de repetir a nossa ideia de transporte ativo, tentando ser mais explícito agora na construção do modelo de funcionamento. Então, quando eu coloquei essas etapas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então isso aqui são premissas, então são postulados para o modelo de funcionamento da bomba de cálcio, certo? Então, se ela funcionar assim, ela vai ser capaz de catalisar o transporte do cálcio contra o gradiente eletroquímico usando o ATP como fonte de energia. Ok? O que existe de experimentalmente comprovado desse modelo? Realmente a bomba de cálcio oscila de forma fosforilada e fosforilada. A bomba de cálcio de fato oscila entre sítios de alta afinidade e baixa afinidade. Então existem os núcleos desse modelo já estão provados. Certo? Então tudo leva a crer que o fenômeno de transporte de cálcio catalisado pela proteína integrada de membrana retículo sarcoplasmático, ele obedece esses passos propostos pelo modelo. A gente vai fazer depois um modelo de funcionamento para uma proteína que catalisa o fenômeno de transporte ativo secundário. Tipo aquela que eu falei no vídeo anterior. Uma que consiga tirar cálcio contra o gradiente eletroquímico usando a entrada de sódio a favor do gradiente eletroquímico. Ou seja, é uma proteína que agora, em vez de quebrar ATP para viabilizar o processo, ela permite o transporte de uma outra partícula a favor do seu gradiente eletroquímico, que é o transporte ativo secundário. Agora vocês vão ver, pessoal, que as premissas são iguais. A única diferença é que, em vez de uma modificação covalente, que é o que essa sofre, ao se autofosforilar, lá é uma modificação alostérica. É a ligação do componente que vai se movimentar a favor do gradiente eletroquímico. Então existe uma semelhança, a gente pode fazer uma analogia, entre transporte primário, transporte ativo primário e transporte ativo secundário. Ok? Então pensem, releiam essas etapas que a gente propôs. Isso é uma coisa que precisa ficar muito bem esclarecida para vocês. Joia? Massa.